Boa noite, irmãos. Irmãos, eu gostaria de convidá-los para abrirem as suas Bíblias no livro de Judas. Judas é um capítulo só, né? É antes de Apocalipse. Uma folhinha apenas, versículos de 17 a 23. Eu estou com a garganta muito ruim, viu? Vocês vão ter paciência comigo. Tá bom. Vamos ler então a palavra, todos os irmãos já encontraram? Judas, versículos de 17 a 23. Nos diz assim a palavra de Deus: Vós, porém, amados, lembrai-vos das palavras anteriormente proferidas pelos apóstolos de nosso Senhor Jesus Cristo, os quais vos diziam: no último tempo haverá escarnecedores, andando segundo as suas ímpias paixões. São estes os que promovem divisões sensuais, que não têm o Espírito. Vós, porém, amados, edificando-vos na vossa fé santíssima, orando no Espírito Santo, guardai-vos no amor de Deus, esperando a misericórdia de nosso Senhor Jesus Cristo para a vida eterna. E compadecei-vos de alguns que estão na dúvida. Salvai-os, arrebatando-os do fogo. Quanto a outros, sede também compassivos em temor, detestando até a roupa contaminada pela carne. Amém? Oremos. Pai amado, nós estamos diante da Tua palavra, Senhor, e queremos que o Senhor nos use somente como um instrumento nas Tuas mãos, para entregarmos o recado que o Senhor tem para o Teu povo nesta noite, para cada um de nós. Muito obrigada por esta oportunidade, em nome de Jesus. Amém. Meus irmãos, eu gostaria de pensar com os irmãos sobre uma palavra que está, inclusive, no versículo 20, que fala sobre edificação. Vós, porém, amados, edificando-vos na vossa fé santíssima. Obrigada. Aqui tem essa palavra, edificando-vos. Quando a gente fala em edificar, a gente pensa logo em prédios, em casas, né? Porque a gente pensa logo em construção. Edificar. E aqui em Cachoeiro, especialmente, quando a gente passa pelos bairros, às vezes a gente andando de ônibus, a gente vê quanta construção tem em Cachoeiro. Cachoeiro tem crescido muito nesse aspecto. São muitas construções mesmo. Bairros que não, parece nem existiam, hoje estão enormes, porque tem muitas edificações, muitas construções. Mas a edificação que eu gostaria de falar com os irmãos, e aqui refere o texto, aqui não é essa edificação de construir, mas é uma edificação espiritual. E nós gostaríamos de pensar nesta hora, edificação. Como que nós poderemos ser edificados espiritualmente? E o primeiro ponto que eu coloquei, sabendo que é desejo de Deus que todos nós sejamos edificados, nós precisamos e devemos ser edificados através da palavra de Deus. A Bíblia é a palavra de Deus. E nós precisamos, meus irmãos, cada dia ler a palavra de Deus. Lendo-a, nós vamos entender o falar de Deus conosco. Deus nos fala através da sua palavra, a Bíblia. Mas, irmãos, não é apenas lendo a Bíblia. Em Tiago 1:22, nós lemos o seguinte. Tiago 1:22 nos diz o seguinte: tornai-vos, pois, praticantes da palavra, e não somente ouvintes, enganando-vos a vós mesmos.
Nós não devemos apenas ler, não adianta a gente ler a palavra se a gente não praticar essa palavra, os ensinamentos da palavra de Deus. É meditando também nessa palavra, procurando entender aquilo que Deus quer nos falar, que nós vamos estar nos edificando, nós vamos ser edificados. Mas também um outro meio de nós sermos edificados é através da oração. Nós oramos aqui agora há pouco, né? Oramos em vários períodos, nós podemos orar. E é através da oração, irmãos, que nós podemos colocar nosso louvor, nossa adoração, nossa gratidão a Deus por tudo que Ele tem feito por nós. Se nós estamos aqui, realmente é pelas misericórdias do Senhor, porque nós não merecemos nada, mas Ele tem nos abençoado, tem nos guardado, e tudo isso é motivo de oração, é motivo de levarmos a nossa gratidão ao Senhor. E também, irmãos, colocarmos as nossas petições, os desejos do nosso coração, as nossas necessidades. São muitas as nossas necessidades. Nós carecemos do Senhor. A palavra de Deus lá no Evangelho de João, no capítulo 15, né? Diz que sem Ele nós não somos nada, nem podemos fazer nada. Sem mim, nós vimos aqui, acho que na quarta-feira passada, o irmão Eliseu falando, sem mim nada podeis fazer. E é através da oração que nós vamos clamar ao Senhor, nós vamos invocar o nome dEle, para que Ele nos capacite, para que Ele nos ajude em todas as nossas necessidades. Nós precisamos do Senhor. E o Senhor Jesus nos deixou o exemplo de oração. Ele sendo o próprio Deus, né, encarnado, Ele nos ensinou a orar. Lá em Atos 2:42, nós podemos ver que a igreja primitiva também estava sempre em oração. Atos, capítulo 2, versículo 42. Atos 2, 42. Estou perdida aqui, irmão, na Bíblia. 2:42, nos diz assim: e perseveravam na doutrina dos apóstolos e na comunhão, no partir do pão e nas orações. Nós sabemos que a igreja primitiva foi muito vitoriosa, ela pôde se expandir grandemente, e nós sabemos que um dos motivos é por causa de estarem em constante oração. E eles eram edificados através da oração. E Jesus nos deixa exemplo também de oração. Lucas 6:12, nós vemos Jesus, quando ele teve que escolher os apóstolos, capítulo 6, versículo 12, naqueles dias retirou-se para o monte a fim de orar, e passou a noite orando a Deus. Ele, sendo o próprio Deus, no momento daquela responsabilidade de escolher os apóstolos, ele esteve em oração, ele se retirou para orar. Irmãos, isso nos sugere também, eu sei que a comissão de sucessão pastoral tem se reunido, não só para estudarem os nomes, né, que têm sido indicados, mas também os irmãos têm orado, a igreja tem orado, e Jesus nos deixou esse exemplo também. Nós precisamos orar e orar muito para que o Senhor possa nos revelar a sua vontade. Ainda, irmãos, em Lucas 11, de 1-4, também nós vemos Jesus nos dando exemplo de oração. De uma feita estava Jesus orando em certo lugar, e quando terminou, um dos seus discípulos lhe pediu: Senhor, ensina-nos a orar, como também João ensinou aos seus discípulos.
E depois ele então nos ensina, ou ensinou aos seus discípulos, né, a oração do Pai Nosso. Então Jesus, ele não só orava, como ele ensinava também a que seus discípulos e todo aquele povo que estava ao seu redor orasse, para que eles pudessem também ser edificados. E ainda Lucas, capítulo 11, versículo 9, nos diz assim: por isso vos digo, pedi e dar-se-vos-á, buscai e achareis, batei e abrir-se-vos-á. Então nós vemos aqui o Senhor Jesus nos incitando a orar. E nós precisamos orar para que possamos ser edificados. E ainda um outro texto, Lucas capítulo 22, versículo 39 e 40. Quando Jesus estava no Getsêmani, e saindo foi como de costume para o Monte das Oliveiras, e os discípulos o acompanharam. Chegando ao lugar escolhido, Jesus lhes disse: orai para que não entreis em tentação. Então aqui nós vemos a palavra do Senhor Jesus, né? Orai para que não entreis em tentação. E uma outra coisa também é que, saindo, foi como de costume, ele tinha o costume de sair, de ir para o monte orar. Hoje, meus irmãos, quando alguém diz que vai ao monte orar, às vezes é até criticado, né? Porque, fulano está indo para o monte, e já acha que essa pessoa é muito renovada, ou a gente pode colocar várias coisas para intitular essas pessoas. Mas nós precisamos muito de oração, irmãos. Sem oração nós não somos nem podemos fazer nada. Mas também para nossa edificação espiritual é necessário que nós estejamos firmados no amor de Deus. Quando o amor de Deus cresce em nós, nós somos edificados e edificamos outros. Que coisa maravilhosa quando a gente conversa com alguém que está firmado no amor de Deus, que só fala na palavra de Deus, falando de uma maneira assim positiva, falando de Deus e do seu amor. E nós sabemos que se nós amamos, é porque Deus nos amou primeiro. Em 1 João 4,19 nos fala isso. Nós amamos porque Ele nos amou primeiro. E em 2 Coríntios, capítulo 5, versículo 14 e 15, nos diz assim: pois o amor de Cristo nos constrange, julgando nós isto, um morreu por todos, logo todos morreram. E ele morreu por todos, para que os que vivem não vivam mais para si mesmos, mas para aquele que por eles morreu e ressuscitou. Então, o amor de Cristo nos constrange. Nós somos constrangidos por esse amor. E é por isso, quando esse amor cresce em nós, que nós passamos a amar. Nós não ficamos criticando, né, a quem quer que seja. Se nós temos alguém que nós vemos que está falhando, a nossa maior atitude é fazer como Deus fez, é amar. Deus nos amou de tal maneira que deu o seu filho, seu único filho, para que morresse por nós, para que nós não perecêssemos, mas que tivéssemos a vida eterna. Então nós devemos também amar o nosso irmão. E amar o irmão não quer dizer também que a gente vai apoiar qualquer coisa, o erro do irmão. Deus ama o pecador, mas Ele não ama o pecado. E nós podemos, com nossa maneira de amar, mostrar ao irmão que ele não está agindo corretamente. Mas é no amor. E, meus irmãos, nós precisamos da palavra, nós precisamos da oração, nós precisamos viver no amor do Senhor, mas também
Nós precisamos, para a nossa edificação espiritual, nós precisamos de testemunhar. É através do testemunho e da nossa santificação que nós vamos ter nossa vida edificada, apontando Cristo aos perdidos. Nós ouvimos aqui o irmão Eliseu falando, né, ele tem falado sempre, e os demais irmãos que têm participado do trabalho ali na APAC, essas reuniões, esses cultos que têm sido realizados ali. Isso é uma bênção, irmãos. E tomara que muitos irmãos se despertem. Eu tenho sentido muito porque não tenho podido participar. Eu sempre gostei de participar dos cultos evangelísticos, onde quer que fosse, eu estava sempre presente. Mas nesse período eu tenho estado impedida. E os irmãos sabem que eu estou passando por um momento assim difícil. Mas nós precisamos participar evangelizando. Se não podemos participar das reuniões com os grupos da igreja, mas nós podemos evangelizar pessoalmente, podemos entregar uma literatura para que as pessoas conheçam o Evangelho de Jesus Cristo e sejam salvas. Mas também, irmãos, como falamos, seremos edificados na nossa santificação, abstendo-nos do pecado. Aqui, o versículo 23 nos diz assim: salvai-os arrebatando-os do fogo. Quanto a outros, sede também compassivos em temor, detestando até a roupa contaminada pela carne. Irmãos, eu estava lendo no rodapé da Bíblia da Mulher, eu não carrego porque ela é bem grande, mais pesada um pouco, mas lá diz que os cristãos deveriam odiar até a roupa contaminada pelo pecado. E, irmãos, quanto mais o pecado, nós como igreja do Senhor Jesus Cristo, nós, Igreja Batista do Aquidabã, eu, Edneia, você, meu irmão, nós precisamos realmente odiar o pecado, devemos nos abster do pecado que tão de perto nos rodeia. Fico vendo, meus irmãos, fico pensando, Senhor, se eu estivesse realmente vivendo o Teu Evangelho, se eu estivesse falando como poderia falar de Jesus, se eu estivesse fazendo isso, eu creio que o mundo não seria o mesmo. Eu creio que cada um dos irmãos que estão aqui também, a gente vê tanta maldade, tanta coisa errada. A gente sai, a gente passa nos lugares, nós vemos pessoas se embebedando, pessoas realmente se drogando. Hoje a gente vê assim na rua as pessoas se drogando porque não conhecem o Evangelho de Jesus Cristo. E nós às vezes estamos, irmãos, sem fazer nada, não estamos levando essa palavra a essas pessoas. E nós precisamos fugir do pecado e levar essa mensagem a quantos estão vivendo no pecado, para que também possamos ser edificados. Meus irmãos, nós estamos aguardando um novo pastor. E nós precisamos, como igreja, ser edificados, para que o pastor que chegar aqui, ele possa se unir a nós, que nós possamos ser um em Jesus Cristo. Que a igreja toda esteja unida, meus irmãos. Unida através da palavra, unida na oração, unida no amor de Jesus Cristo, no amor de Deus, e também procurando testemunhar e nos edificando mutuamente, para que o novo pastor, chegando aqui, ele possa encontrar um ambiente adequado, e assim a igreja possa se expandir para a honra e glória do Senhor. Amém? Que Deus possa nos abençoar grandemente nesta noite. Amém.